Bom, boa tarde. Pediram para eu fazer a apresentação do parque. Acho que tem pessoas que sabem até muito mais do estado que tal. O Sr. Bafo tem acompanhado bastante, o Renato, o pessoal da FIPASE. Né? Então esse aqui é um projeto que é muito... Gessiane, cadê a professora Gessiane? Acho que é a que acompanhou mais de perto todo o processo e acho que grande parte do que avançou a ideia do Parque em Ribeirão a gente deve ao trabalho da professora Gessiane. Tá? Bom, então, a ideia do parque é basicamente o seguinte, a gente tem uma universidade que desenvolve muita pesquisa, desenvolve várias atividades com potencial de inovação. Em Ribeirão, e o parque é um instrumento importante para poder aproximar a universidade, setor produtivo e ser um importante instrumento da geração de inovação e contribuir para a geração de renda, gerar crescimento econômico. Né? Esse é um projeto antigo, que a gente já discute há muito tempo em Ribeirão. Acho que a FIPASE, se eu não me engano, foi criada em 2001, se eu não me engano, final de 2001, 2002, por aí. Né? Então a ideia já era, desde aquela época, né, pensar na Constituição. A gente tinha feito um diagnóstico de Ribeirão Preto, na época que as principais áreas de emprego e geração de renda em Ribeirão era tanto ensino superior como a parte ligada à área de saúde. E aí se constatou que havia um grande potencial para juntar essas duas áreas e começar a promover desenvolvimento econômico. Tudo bem, Fernando? A partir dessa ideia. E daí que surgiu a FIPASE, começou com o projeto das incubadoras de empresa, começou com a Supera aqui no campus, depois teve a incubadora do Hemocentro, eu acho a Embios. Né? Então é um projeto que foi se constituindo. E aí depois o projeto do Estado de São Paulo desenvolver os parques tecnológicos, nada mais natural do que Ribeirão ter um parque e estimular o desenvolvimento dessa área. Logicamente que não é restrito a parte de equipamentos médicos, odontológicos e a questão de biotecnologia. Então, toda a análise que a gente fez, a gente sempre constatou o que é. Ribeirão é um polo, uma das principais cidades do estado de São Paulo. Quando a gente pega, não vou detalhar aqui, que todos conhecem, mas o que chama atenção é a qualidade, quando a gente pega o IDH, renda per capita, qualidade de vida. Qualquer indicador, Ribeirão está entre as maiores do país. Se não me engano, não sei o dado agora, mas recentemente já estava em 6º lugar como qualidade de vida no país. Aqui está entre as 20 melhores colocadas, mas com certeza é tem uma posição de mais destaque. Né? Pegar os últimos dados do censo demográfico, na última década, Ribeirão, das cidades médias do estado, uma das que apresentam maior taxa de crescimento. Então, tudo isso vai mostrando o dinamismo econômico da cidade. Cada vez mais se constitui um polo de atração de negócio. E o que a gente considera polo de atração de negócio? Mão de obra qualificada, centros de pesquisa, universidades de qualidade, boa localização, certo? Boa infraestrutura. Então, por tudo isso, o Ribeirão vai sempre se colocando como um polo de atração. Logicamente, tem uma série de problemas. Né? Então, a gente falava, a primeira vez que a gente escreveu um documento de Ribeirão, aparecia lá, aeroporto a ser internacionalizado em breve. Né? Então a gente teve que mudar algumas coisas na apresentação. Algumas coisas não continuaram, mas depois a prefeitura o governo pode até colocar detalhe, algumas coisas, mas continua avançando em vários outros itens de infraestrutura. E o que diferencia, que chama a atenção para o seu parque é esse centro de excelência em ensino, pesquisa. Volto a falar, não só na área de saúde e biotecnologia, mas principalmente nessas áreas. Então, por exemplo, a gente sempre lembra dessas áreas, mas a indústria de software em Ribeirão é um polo super dinâmico. Tá certo? Não sei quantas empresas tem, mas o dado que eu ouvi outro dia é um dos principais polos de software do país, está concentrado aqui e a gente normalmente não tem essa dimensão. Então é uma área que provavelmente vai fazer parte dos investimentos no parque, aqui no município. Tá? Bom, então, se definiu como áreas prioritárias do parque, equipamento médico odontológico, biotecnologia e tecnologia de informação. Tá?
Outras áreas eu acho que não tem que ficar... isso aqui são as áreas que são identificadas como potencial do município. Mas eu acho que não tem que ficar restrito a isso. Eu acho que existindo bons projetos de inovação e tecnologia, esse negócio pode se abrir, pode ir para outros segmentos. Como que está definido hoje? Foi destinado uma área de 300 mil metros quadrados na USP. E com base nessa área foi obtido o credenciamento provisório do parque. É uma parceria da Prefeitura, da USP, da Prefeitura junto com a FIPASE e o Governo do Estado de São Paulo. Hoje a área é destinada... Bafa, aí você me corrige que você conhece melhor o campus do que eu. Aqui nós estamos com o HC, né? Lá para cima, no canto do campus, tá? Lá no fundão, uma área de 300 mil metros quadrados. Aqui tem essa proposta de... esse plano urbanístico é totalmente preliminar, não existe nada definido ainda. É só uma proposta inicial, um pré-projeto de como seria o desenho. Tá? O que vai constar nessa área, que já está previsto, já está em evolução, são os projetos para a construção desses prédios, que seria o prédio da incubadora da Supera, tá certo? E o prédio aliás, aqui está invertido, aqui é o prédio da Cedina, que é o Centro de Desenvolvimento e Inovação Aplicada, que hoje está localizado no prédio alugado no centro da cidade, na Avenida Saudade. Né? Vai ser construído esse centro no parque. E o prédio da incubadora, que hoje está instalado no fundo, perto da oficina, da garagem do campus. Né? Depois, quantas empresas hoje estão na Supera? 23. Tá? Bom, então, projeto, e está prevista a criação de um centro empresarial, onde esse centro empresarial seriam espaços maiores, porque a incubadora seria basicamente um estágio intermediário, entre a empresa sair da incubadora, passar por um centro empresarial e poder depois se deslocar para o parque tecnológico. E aqui seriam os lotes, seria o loteamento do parque tecnológico. Basicamente para receber laboratórios de empresas de base tecnológica. Né? Bom, o que mais? Hoje é isso que nós temos. Tá? Tem as duas incubadoras, aqui é a Supera e aqui é a Inbios. Né? E aqui é o Cedina, né? Foto do Cedina. O que o Cedina vai oferecer? Está previsto no projeto. Então, vários serviços voltados à empresa da área de saúde. Hoje já possui recursos nessa localização. Já uma parceria que hoje conta com recursos. A Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, na ordem de 320 mil, e uma contrapartida da FIPASE um pouco maior. E a ampliação via esse programa de modernização de competitividade, tá? Da Secretaria, mais 700 mil reais, está em fase de análise, e a FIPASE vai colocar uma contrapartida. Tudo isso já para pagar aluguel e prestar esse conjunto de serviços que o Cedina vem prestando. Tá? Serviço de laboratório, serviço de apoio a teste, conjunto de serviços ligados a empresas desse segmento. E aí, basicamente, o que nós estamos fazendo agora está em fase de desenvolvimento do projeto executivo daqueles prédios que eu falei. Tá? A ideia é que esse projeto executivo fique pronto até setembro. Tá? Em outubro, se depender do Bafa, já a semana que vem. Tá? Mas o pessoal é meio resistente. O pessoal a empresa está desenvolvendo a Graco, falaram que em setembro devem entregar o projeto, e aí em outubro deve começar a licitar, e provavelmente no começo do ano, se tudo der certo, começa a construção desses dois equipamentos do parque. Então aqui a gente vai ter agora uma série de slides com fotos, com os desenhos das plantas que está sendo desenvolvido. Né? Aí o que eu falei, seria até muito bom o pessoal da FIPASE. Está aqui que eles poderiam até explicar melhor todos os projetos do jeito que está sendo desenvolvido. Né? Então o que eu falei, esse prédio aqui, o primeiro, vai ser o prédio da Supera, e o segundo prédio, o da Cedina, né? A área de estacionamento, a avenida principal que vai cortar o parque,
É um projeto que a prefeitura deve estar, a prefeitura vai estar licitando e vai estar fazendo toda a via de acesso ao parque. O resto da infraestrutura do parque ainda não está previsto, tá certo? Mas a via de acesso vai ser feita pela prefeitura e o projeto executivo dos 3 prédios já está sendo desenvolvido. Já tem recursos para o desenvolvimento desses 2 prédios e o terceiro prédio, que é o centro administrativo, o centro empresarial, esse vai ficar até uma próxima etapa. Tá? Que é, então, essa é a primeira etapa, esses 2 prédios, aí uma área de centro administrativo, centro empresarial. Esses 2 agora não vão ser, não tem recurso ainda para ser listado. Agora é só a Supera e o Centro de Desenvolvimento e Inovação. Bom, aqui é o projeto da Cedina. Tá? Então vai ser um espaço para os escritórios, laboratório, ensaios elétricos, ensaios mecânicos, ensaios de temperatura. Então, vários serviços de apoio às empresas. Tá? Aqui eu não tenho condições de ficar explicando todas as perspectivas, tá? Eu não tenho a menor ideia. O Fernando, que é da área, se tiver alguma habilidade, pode participar. Mas aqui mostra os 3 pisos. Tá? Todos os laboratórios que vão ser implantados no Centro de Inovação. E aqui o edifício da Supera. O da Supera, coisa interessante é o seguinte, que isso aqui são tudo salas para localização das empresas. E a ideia é que essas salas sejam bastante flexíveis para poder contar com empresas de diferentes tamanhos. Então, essas paredes são removíveis, tá? Então pode ter uma sala maior, pode fechar aqui o espaço, fazer um salão para uma única empresa. Então tem espaço bastante flexível para empresas de diferentes tipos. Okay? Também são 3 pavimentos. Tá? Aqui, a vista frontal, é isso? Toda a parte de circulação, de escada, ventilação. E a ideia é que esse prédio da Supera vai ter instalações para qualquer tipo de empresa. Então, em questão de ventilação, questão sanitária, então vai poder receber empresas com diferentes exigências. Tá? Bom, e aqui é a foto a perspectiva da etapa 1. Tá? Então, o prédio da incubadora e o prédio do Cedina. Tá? As diferentes perspectivas. O projeto inicial, os prédios eram em diagonal. Aí, dado a inclinação, os prédios tiveram que ser perpendiculares, não perpendicular em relação à rua. Tá? Eu falei, toda essa via aqui vai ter a área de ciclovia, as calçadas. Então, a ideia do parque é que seja bastante facilitada a circulação de pessoas, circulação por ciclovias, amplos estacionamentos, bastante verde. Tá? Então, mais ou menos isso que está sendo... É nesse estágio mais ou menos que nós estamos. Tá? Tá ok? Acho que é isso. Bom, aí o cronograma. Se tudo der certo, hoje nós estamos discutindo já tivemos reunião na reitoria, para definir um pouco, para ver as possibilidades de modelo de negócio para instalação de empresa, o que é possível ou não fazer no terreno da universidade. Hoje tivemos uma boa notícia, que foi assinado a instalação da comissão gestora do parque, qual são 2 representantes da USP, no caso eu e o professor Bafa, 2 da prefeitura, o Fernando e doutora Zueli, e 2 representantes do setor empresarial, que é o André Alimeri e um da associação comercial. Tá? Então nós teremos, a ideia é que essa comissão se reúna
mais breve possível para poder ter propostas dentro do que a consultoria jurídica da USP nos passar, o que pode ser feito como modelo de negócio de instalação de empresa. A ideia é que em julho de 2011, a gente já tem uma primeira proposta de como vai ser a gestão do parque. O projeto executivo desses dois prédios, como eu mostrei para vocês, a Supera e Cediano, em setembro de 2011, deve estar pronto. Né? E aí, em outubro, iniciar a licitação da obra do prédio. A ideia seria que a licitação, são 30 dias, não é? 3 meses aberto, e aí, em janeiro, possa começar a obra. Né? Só que aí tem alguns, a gente espera que dê tudo certo, porque licitação a gente sabe como começa e nunca sabe como termina, quanto tempo leva. Então, se tudo der certo, em janeiro, a gente pode estar começando as obras. E aí fica implantado, de fato, o projeto do Parque de Ribeirão. E aí tem uma série de outros desafios. Levantar recursos para todo o conjunto de obras de infraestrutura, definir todo o projeto urbanístico ainda, que é aquele projeto inicial que eu mostrei para vocês. É um pré-projeto, não tem nada definido ainda exatamente qual vai ser o projeto urbanístico. Tá? Não está definido, tem que definir como que vai ser a forma de adaptação das empresas. Um modelo que está sendo pensado é a questão de concessão de áreas para as empresas instalarem laboratórios, concessão onerosa para poder instalar. Tá? E ter um conjunto de convênios com a universidade. Acho que seria basicamente isso. Acho que a gente fazer se tiver algumas questões, se alguém tiver algum questionamento, acho que o Bafa, o Fernando, o pessoal da FIPASE, a gente pode esclarecer as dúvidas. Não, para mim não. Para a comissão. Acho que a maior angústia aí a gente consegue mandar mais rápido. O prazo legal que tem é setembro para entregar um projeto completo. Esse projeto foi feito com a FIPASE, então é uma parceria que tem prefeitura através da FIPASE. E obviamente de setembro é o prazo para entregar um projeto completo e precisaria ter mais 2 módulos. Isso. Um que é igual ao que eu proposto, o projeto cultural, lógico que o layout interno vai ser diferente, e aqui no centro administrativo é completamente diferente. Então, eu acredito que a engenharia, talvez com um pouco de boa vontade, possa disponibilizar um projeto executivo dessa, que é mais fácil, para quem possa depois agir na USP, que é quem está hoje com os recursos que vieram dessa desenvolvimento e da própria universidade, para licitar essa primeira etapa. Aí, quando estiver pronto em setembro, que a empresa prometeu, a gente precisa transferir, para ter uma ideia bastante realista de como vai ser a coisa depois de pronto. Mas a gente tem que, se conseguir, talvez em julho, iniciar um processo de montar o edital, a licitação, dar o prazo para recursos, conseguir iniciar as obras ainda esse ano. E a gente não sabe se iniciar o verão ver em janeiro, em dezembro, é complicadíssimo, a situação de chuva, né? Aí não funciona nada. E o negócio acaba indo para depois de janeiro, fevereiro, e mais efetivamente aí de carnaval, né? Também de carnaval, e aí vai para março. Esse tempo está passando, né? Então, acho que todo mundo já se envolveu isso, esse projeto, de esse ano e de outros que passaram aí ao longo do tempo, sabe que todo mundo tem a maior boa vontade, mas tem acontecido um pouco isso. Agora, as coisas andam, né? É que o que já foi contratado no projeto executivo, apesar de a gente ter recurso agora só para a Supera e para a CGM, o projeto executivo já são de todos os blocos que estão previstos, dos 4 blocos. Né? E aí é só questão depois de alavancar mais recursos para construir o centro administrativo e construir o centro empresarial. Né? Então, o que nós estamos demandando da empresa é que antecipe o mais rápido possível a entrega desses dois, preferencialmente agora até, se a gente conseguir em julho, já conseguir
esse projeto executivo, já licita, e licitando a gente consegue começar a obra até o final do ano, tentar começar antes do período de chuva. E se demorar... Se o prazo de execução da obra é 1 ano. Colaborar, quer um pouco de 1 ano. Final 2012. Final de 2012. E o bom é que já vai começar bem, né? Já tem um estoque de empresas grande. Então, o bom é que assim que começou a surgir a discussão do parque em Ribeirão, tem uma demanda potencial muito grande. Então, já muitas empresas já estão se movimentando, querendo se instalar. Então, a gente acha que desenhando o modelo de negócio, desenhando o resto do projeto, a gente já pode ir em paralelo. Enquanto vai construindo o Super, enquanto vai construindo os outros prédios, nada impede de já estar desenvolvendo contrato com empresas. E aí os investimentos vão sendo em paralelo. Então, o fundamental é decidir qual que é o modelo de negócio. E aí as coisas podem ir, eu acredito que possam ir andando em paralelo. Rodinei Baff, eu queria perguntar se o jurídico da USP... Pode perguntar, você sabe mais que a gente, Luciano. Se o jurídico da USP já está analisando as possibilidades do modelo de gestão, já chegou a fazer alguma reunião com vocês, perguntar alguma coisa sobre, dar alguma sinalização de qual modelo de gestão a USP considera mais razoável para implantar aqui no parque? Nós já tivemos uma reunião lá, foi eu, o Bafa, o reitor, a gente já levou alguns modelos da Federal do Rio, de outros parques, né? Eles estão fazendo um levantamento e vão fazer apresentar o que eles consideram. Vão levantar agora como que a Unicamp resolveu a questão deles, tá? E aí vão apresentar algumas sugestões para a gente. O modelo Federal do Rio é um dos mais consistentes para a universidade pública. Eu acho um pouco... Então, isso tudo foi mais com licitações mais abertas do que licitações tão... A Federal do Rio tem uma diferença fundamental, que tem uma grande âncora lá atrás, que é a Petrobras garantindo já um modelo de... Não só uma âncora, mas uma força indutora, né? Exatamente. Então é uma realidade bem diferente que a gente tem. Então, olha, a reunião que a gente teve foi extremamente positiva. O Dr. Gustavo Mônaco, que é o procurador-geral, ele se mostrou extremamente aberto e colocou tudo na mesa. Quer dizer, ele vê possibilidade de haver uma sessão onerosa, de haver uma sessão não onerosa com a posterior reversão do bem construído para a universidade. Foi discutido esse modelo do FRJ, o ponto que o Rudinei levantou fica evidente, que são licitações que têm uma certa, já um foco, e eu acho que a gente tem tanta área aqui, que se aparecer mais, melhor. Quer dizer, a gente não precisamos ter a preocupação que tem o FRJ, que tem uma área relativamente restrita, naquele canto ali do cais, onde eles instalaram, né? Nós temos 300 mil metros, a gente não, se aparecer 20 e tiver mais, melhor, quer dizer, então, e eles têm um fórum aí dos procuradores das 3 universidades, ele ia conversar com, acho que é o Tacílio, se não me engano, que é o cara da Unicamp, e saber como é que foi resolvida a questão lá, até para ter alguma coisa, digamos, que fosse equivalente ou igual para as 3 universidades, que no fundo é a mesma questão. Então acho que essa questão está indo bem. Eu pensava que fosse como de outras vezes, né? Ter vários tropeços, etc. Mas ficou... inclusive eles assumiram aí a responsabilidade de trazer para a gente em breve esses estudos. Agora vai ser essa comissão que foi nomeada, né? Que vai levantar as alternativas que existem. Né? Então, hoje a prefeita assinou dando posse da nomeação dessa comissão. Né? E aí essa comissão vai começar agora a discutir, dentro das regras que a universidade permite, essa comissão vai avaliar qual que é a melhor forma de gestão. Né? Mas antes a gente tem que ver o que é possível fazer na área da universidade. E aí o Gustavo, a Procuradoria Jurídica. Não sei se o Fernando quer dar alguma informação sobre como anda lá o projeto de implantação da via de acesso. Você tem alguma? Fernando, só para apresentar, o secretário de Planejamento de Ribeirão, né? E
que é o responsável aí por garantir o acesso ao parque. Boa tarde a todos. A FIPASE me passou todo o levantamento topográfico que já tinha e já mandei para a Secretaria de Obras para desenvolver o projeto, né? Que simplesmente o acesso à avenida, né? A avenida com pista dupla ali, que na prefeitura, o convênio da prefeitura é aplicar 1.800.000, a USP 2 milhões e o restante está vindo todo do governo do estado, da Secretaria de Desenvolvimento, né? E o mais importante de tudo, né, de todo o sistema, é que o dinheiro já está em caixa esperando lá em São Paulo, tá na caixa, isso que é importante. E vindo para cá, o Renato me ligou, falou que ia demorar 40 minutos mais ou menos para iniciar, se iniciou antes, né? E eu fui dar uma volta, fui lá ver a área, né? É uma área muito grande, como o Bafa falou, se vier 20, 30, nós temos uma área à vontade, né? E também falar sobre, como eu sou de planejamento, Ribeirão, a gente discute bastante, a Secretaria de Planejamento que toma conta da parte de desenvolvimento também, é chamada Secretaria de Planejamento e Gestão Pública. E Ribeirão com 600 mil, e como já e como já dá para a gente ter já uma Secretaria de Desenvolvimento, é isso que seria importante para Ribeirão Preto. Não juntar duas secretarias, Planejamento e Gestão Pública. Secretaria de Planejamento, Secretaria de Desenvolvimento, para poder pegar essa parte que entre nós mesmos existem várias reclamações que a prefeitura, às vezes, a Secretaria de Planejamento não tem tempo para dar atenção. A Aline Eduardo da FIPASE sempre está me cobrando e a gente não tem tempo. É um secretário só que tem que tomar conta de tudo. Então, já Ribeirão é importante, teria que ter essa secretaria. Porque esse ano, final do ano passado e esse ano, Ribeirão é a bola da vez em termos de Brasil. Só para vocês terem uma ideia, tem que abrir até o começo do ano que vem 6 McDonald's em Ribeirão Preto. 6 a mais do que já tem. Tá? Para vocês, ontem veio uma firma do Sul, abriu uma loja de departamento, que é um terreno para abrir uma loja de departamento de 6 mil metros quadrados. Certo? Tudo está vindo em Ribeirão. Veio uma indiana que faz cápsulas de remédio, aquela cápsula gelatinosa, para aplicar aqui em Ribeirão Preto, 30 milhões de dólares, certo? Nós não temos terreno. É uma indústria que tem duas fábricas na Índia e uma na Croácia. Eles queriam instalar aqui em Ribeirão Preto. Tá? E perdemos essa indústria para Mogi Guaçu, por falta de terreno. Então tem que olhar, tem que ter uma secretaria olhando para o desenvolvimento. Tá? E está aí o Parque Tecnológico para a gente, foi dado posse para nós hoje, né? Agora é terminar logo o projeto. Agora é terminar logo, né? E rezar para que a Graco entrega e a licitação não dê problema nenhum, né? Que corra mesmo maravilha para a gente pegar a terraplanagem aí no mês de começo de novembro sem chuva. Aí sim o parque vai. Era isso. A questão que a Gestiane colocou do modelo de gestão do parque, né? O Rudinei tem colocado isso várias vezes. Entende-se que deveria criar alguma estrutura que tivesse alguma autonomia, né? Porque se essa área enorme tiver que, a qualquer sessão, a qualquer modificação que tiver que ser feita lá, se submeter a todo aquele ritual que a universidade impõe, ela não vai ter o dinamismo que precisa, né? Isso a gente não sabe como vai ser ainda, se essa comissão evolui para alguma outra entidade, não sei dizer, mas essa preocupação existe, quer dizer, é pensar nisso aí como se fosse um condomínio,
que as pessoas que vão estar ali, elas vão ter que ter regras, vão ter que ter obrigações e direitos, tá certo? E que seja rápido, né? A gente não pode imaginar que se tiver uma rua esburacada lá, vai ter que seguir o mesmo ritual que tem aqui, por causa de estar sujeita às regras, né, da administração pública aí que a gente conhece. Então essas preocupações não sabem ainda como, mas acho que se você tiver uma ideia... Todos esses conceitos a gente colocou o teu curador. A ideia nossa sempre é quase que como se destacasse da universidade para poder ganhar agilidade e ser quase gerir na forma de um condomínio nessa área, né? E aí, mesmo a coisa da cessão de terrenos, você definir algumas regras, você tem quase que uma agência reguladora lá que fala assim, o que pode e o que não pode ser feito nessa área, mas não ter que ficar indo tudo para o conselho universitário, tudo para pensar no modelo, o conselho aprovar o modelão e depois ter a autonomia de gestão. Agora tudo isso a gente depende da resposta do jurídico para ver como que se faz esse... Tem um outro ator aí que é a Agência de Inovação da USP, né, que certamente vai estar envolvida com isso e que poderá vir assumir esse papel de ser, vamos dizer, haver uma seção da área para a agência e a agência passa a ser a entidade que vai depois, como sendo uma unidade, né, acadêmica, e dentro da unidade, a unidade toma as decisões que precisa tomar. Então, esse é um outro parâmetro que tem que ser também trazido, né, já está na ordem da discussão, mas que tem que ser incorporado para fazer parte da gestão. Duas perguntas. Do ponto de vista do que vai ser instalado no parque, além dos laboratórios de pesquisa e desenvolvimento das empresas, tendo visto aqui que nós contamos já com várias pessoas do comitê gestor, né, vocês já se avançou na discussão se áreas operacionais para produção de produtos inovadores serão permitidas, né, nessa sessão de uso? Ou serão só laboratórios? Não avançamos. Ou seja, as plantas produtivas, desde que para desenvolvimento de produtos inovadores, serão permitidas dentro dessa área? Eu acredito que sim, nem que seja pelo menos numa fase... quando tem inovação, você pode limitar, por exemplo, o tamanho da fase operacional da empresa. Ganhou determinada magnitude, ela pode não ser mais... Isso já é uma coisa que é complicada, porque quando se implanta uma planta industrial, ela é uma planta ou voltada para um produto inovador ou um produto tradicional. Não dá para fazer uma pré-planta, né? É uma coisa meio binária. Ou tem aprovação de plantas produtivas, desde que elas sejam ecologicamente sustentáveis e voltadas para a inovação. Eu acho que, havendo pesquisa, havendo inovação, você vai ter que permitir a parte produtiva. Mas isso aí a gente vai conversar dentro do conselho na hora de fazer a proposta. A minha opinião, acho que é possível permitir a parte produtiva. Eu não tenho experiência nesse aspecto de procurar empresas, né? Já houve alguns contatos de empresas que queriam se instalar aqui em Ribeirão. A Pró-Reitoria foi extremamente proativa nesse sentido, agiu e está agindo ainda. E todos os sinais que vieram eram de que eles queriam instalar aqui centros de pesquisa e desenvolvimento. Nenhuma dessas empresas sinalizou que queria instalar uma planta produtiva. Eu não sei se para eles, economicamente, estrategicamente, é interessante ter isso aqui ou em outro local. Não sei dizer isso, mas a experiência pouca que a gente teve foram de duas empresas que queriam instalar laboratórios de pesquisa e desenvolvimento e justamente olhando para o que todo mundo sabe, que é olhando para o campus, né? Eram empresas de grande porte, né? Empresas que estão requerendo grandes áreas para a implantação de laboratórios. Agora, quando a gente for pensar em microempresas... Então, essa situação, essa informação do Fernando, a gente não chegou nem chegou na USP isso. Eu não sei o que eles queriam. Seria um caso desse tipo. Quer dizer, o cara vai desenvolver cápsulas gelatinosas de medicamentos, certamente vai ter uma conversa boa com a farmácia, né, de novos produtos, etc. Mas isso não chegou até aqui. A gente não sabe o que eles queriam. Talvez eles quisessem um terreno bom e barato. Isso a gente não vai ter, eu acho. Não sei.
outra? Duas? Na verdade, é só um comentário, né, que a lei de inovação ela permite a criação de sociedades de propósito específico, onde a universidade ela pode ser não só sócia dessa empresa, que é uma sociedade anônima, como ela pode também ter uma definição, né, ela ter um voto de Minerva definindo o que pode ou não acontecer. É uma estrutura organizacional um pouco mais sofisticada, mas que permite à universidade ter o controle do empreendimento e ter sócios que entrem com investimentos também para capitalizar a empresa. O Gustavo levantou essa possibilidade na reunião, ele estudar se uma SPE cabe ou não como gestor. Tem um estudo preliminar que foi financiado pela FINEP, que fez os estudos comparativos, né, de SPE, organização social, fundação, os CIPs, tem um estudo que compara essas instituições, que foi o projeto da FINEP. Seria interessante encaminhar esse estudo para o Gustavo analisar. Que aí eles estão se reunindo lá para discutir as formas jurídicas. Cada forma jurídica tem suas vantagens e desvantagens, mas é importante sempre encontrar uma forma jurídica que a universidade se sinta bastante segura e confortável para trabalhar com. Bastante segura. Aí acho que eu concordo. Eu acho que a SPE é uma alternativa. Então, esse assunto foi discutido e, pelo que nós percebemos, falar em fundação na universidade hoje é meio sacrilégio. Quer dizer, as fundações foram demonizadas aqui, então é complicado isso passar no Conselho de Universidade, percebeu, isso não prospera. Aí ficou essa possibilidade da SPE ou de uma OCIP. Aparentemente, na conversa preliminar, a questão das OS ou CIPs são mais palatáveis hoje. Criar uma estrutura tipo Síncrotron, tipo IMPA lá no Rio de Janeiro, isso acho que seria mais palatável. Então, mas eles ficaram de analisar e ver do ponto de vista jurídico e também essa questão do momento político, né? Como você sabe, as fundações hoje estão meio à margem da universidade. Elas existem, estão aí de fato, mas não tem uma relação formal muito sólida com a universidade. Ninguém toca nesse assunto. Então, hoje é muito instável, né? Porque as fundações hoje são convênios tudo pontuais para projetos muito pontuais. Acho que ter uma figura jurídica mais estável, acho que é melhor. A SPE é melhor controlada. Então, isso eles vão ter que analisar lá, porque eu não... o que a gente viu foi esse modelo do Synchrotron que foi... Mas a SPE não precisa ter duas entidades jurídicas já existentes que se constituem para formar uma SPE? Quer dizer, quem seriam as entidades? Essa que é a... Que eu me lembro daquele estudo da Clair, uma das coisas que ela colocava era esse inconveniente, né, que São José dos Campos trilhou aquele caminho de criar uma fundação e não pôde trilhar o caminho da SPE porque na realidade eram pessoas que estavam se constituindo para criar a fundação. E aí, segundo o que eu me lembro, teriam que existir entidades já ou empresas que se constituíam numa nova sociedade para aquele propósito, né. Mas esse estudo existe, como a Justiane falou. Eu não sei onde está isso aí. Deve estar no site, né? De algum. Uhum. O estudo dessa advogada lá. E tinha outra advogada também, que era do SPE, que era Clair o nome, né? Bem, como vocês veem, tem várias questões a serem resolvidas aí ao longo do caminho, né? Mas, gente, eu espero que até julho o pessoal do jurídico nos mande uma posição de quais são as alternativas que a gente tem. E aí a gente já optou por fazer uma nova audiência aí para debater
uma coisa é certa, quer dizer, a gente vai ter que, se não tiver a luz verde da reitoria para seguir esse caminho ou aquele caminho, não adianta, né? Porque as etapas seguintes eles é que vão ter que desenvolver. Então, nós temos que trabalhar em sintonia quando for o caso. A etapa é essa, o que a reitoria falar que é possível. Se a gente quiser propor qualquer coisa que seja diferente, a gente vai atrasar ainda mais a implementação. Então, acho que essa resposta do jurídico é a base aí para a gente pensar em qual vai ser o modelo de gestão. Agora, de qualquer maneira, eu acho que essa comissão que foi criada, que é uma espécie de conselho diretor aí, diretoria científica, mais ou menos, análogo a isso, né? Ela sinaliza para um modelo, né? Já está propondo aí uma parceria entre os setores que participam, a universidade, prefeitura, setor privado. Então, acho que vai ser alguma coisa que vai sair daí, né? Não vai ser... E se essa comissão tiver sucesso, trabalhar bem e mostrar que consegue dar conta do recado, acho que ela trabalha em prol da consolidação desse modelo. Acho que esse vai ser um teste que a gente vai ter que se submeter nos próximos meses, né? Agora precisamos esperar o palestrante O principal. Aurílio, né? Fala, Jairo. Teste. Questão do esgoto para toda essa obra do parque aí. Não tem recurso ainda da parte que é um volume significativo, né? Acho que, Fernando, você pensou nisso aí, né, Fernando? Questão do esgoto, né? Que ele vai ocupar aquela área lá. Aqui, Fernando. Acho que aqui na frente, né? Deixa eu ver. Aqui na frente já está tudo urbanizado. Já tem o loteamento Paulo Gomes Romeu. Então, pelo que foi discutido, essa drenagem, pelo menos dessa parte inicial, vai drenar por aqui. Então não seria tanto a parte de águas pluviais quanto de esgoto estaria resolvido, até porque vai se tomar cuidado com a questão dos influentes, quer dizer, haver pré-tratamento, essas coisas todas. Então não seria um esgoto in natura que iria ser lançado e o volume seria de 4 prédios no início. Lógico que na hora que a gente for passar por aqui, a coisa vai mudar, tá certo? Quer dizer, nessa área aqui deve ter talvez uns 50 mil metros, e aqui nós temos quase 400 mil, o total é 400 mil aqui, né? Então deve ter uns 350 mil aqui. Aí vai ter que ser pensado. E aí o Rudinei colocou o ponto, quer dizer, nós não temos ainda um estudo detalhado para essa área. Quer dizer, em física, quando a gente resolve um problema que a gente não conhece muito os materiais, a gente resolve no vácuo, né? Então usa as condições do vácuo, tá certo? Calcula a força e tal. Então isso aqui foi uma solução no vácuo, tá certo? Agora nós estamos colocando matéria ali. Então coloca o quê? Coloca a inclinação do terreno, tem as árvores, né? Então já foi encaminhado um ofício para ver exatamente as árvores que vão ter que ser extraídas aqui, né? Então foi feito um levantamento, isso foi pago inclusive pela Agência de Inovação, um levantamento topográfico de alta resolução, que tenha coordenada GPS de cada árvore, qual tipo, etc. Para a gente pedir a solicitação agora para remoção. Então começa a colocar quanto vai ter que repor, tá certo? Compensação. Então tudo isso está sendo colocado agora, né? E tem que ser assim mesmo, senão a gente não conseguia. Esse recurso que veio desse desenvolvimento foi com esse projeto aqui. Coisa de trabalhando aí, fim de semana, sei lá, vai para lá e para cá. Então, essa foi a... Agora aqui vai ser realmente, vai ter que tomar um cuidado maior, né, em relação à sobrecarga que isso vai dar no sistema aqui ao lado. Né? Não, você já falei. Estou enrolando bem. Qual vai ser o papel da FIPASE dentro do Parque Tecnológico? O que foi discutido hoje, tá certo, é que essa comissão seria uma espécie de conselho científico, sei lá, do parque, né? E a FIPASE é a entidade executora, né? Então esse foi o modelo, esse é o modelo que está sendo proposto para agora. Em termos futuros, isso vai ter que ser discutido. Mas como eu disse antes, eu acho que quanto mais sucesso essa parceria tiver, mais ela colabora para se consolidar esse modelo.
Mas eu também não sei, quer dizer, pode também aparecer alguém dizendo, não, vamos criar uma outra coisa, não sei, isso aí vai ter que ser discutido ao longo do tempo, né? Mas o que existe hoje é, esses 6 membros, né, discutem o que tem que ser feito, e a FIPASE, como órgão da Prefeitura Municipal, parceira do projeto, executa. Esse é o desenho que foi colocado nesse momento. Agora, por exemplo, qual o papel da agência? Eu também não sei. Está ali a vaga, né? Como é que a agência entra nisso? Não sei também. Tem conversado. Ela vai ter que ter quer dizer, eu acho que a institucionalidade da USP no parque, ela vai ter que se fazer presente através da agência que está ligada à Corredoria da Pesquisa. Agora, concretamente, como isso aí vai dar, eu não sei. Numa discussão anterior, tinha se imaginado até a sede da agência se mudar para cá. Hoje isso aí não está nem em pauta ainda, porque estão discutindo só aqueles prédios, mas pode ser uma possibilidade, quer dizer, a sede da agência ficar dentro do parque, que vai ser o locus, né, dessa interação entre a academia e o setor produtivo para facilitar as coisas. Eu não sei se, para mim não teria muita lógica ter o parque lá e uma sede da agência aqui numa casinha, ela devia estar lá. Né? Então são questões que a gente vai ter que discutir ao longo do processo aí. Sakamoto, você está pensando bastante, você deve ter alguma pergunta boa aí. Não sei se o Renato quer falar mais alguma coisa. Bom, o Renato esteve envolvido aí com a lei de inovação municipal, né? Que, segundo soubemos, foi para a Câmara hoje, né? Que esse é outro ingrediente também, que vem aqui, Renato, conversar com a gente, que esse é outro ingrediente fundamental, né? Se não tiver grana envolvida, não tem combustível. Né? Boa tarde a todos. Secretaria de Planejamento, Departamento de Desenvolvimento Socioeconômico. Nós tivemos 3 boas notícias, né, nos últimos dias, né, Fernando? Primeiro foi, nas últimas horas, foi a criação do Comitê Gestor, né, onde a Prefeitura definiu, inclusive, as tarefas do Comitê Gestor, do ponto de vista de apresentar o credenciamento definitivo no prazo que é previsto pela Secretaria de Desenvolvimento, que é abril de 2012, e tomando todas as decisões, inclusive o modelo de gestão, que forem necessárias para ter o modelo definitivo do parque. Né? Segunda coisa é que a FIPASE, que é a fundação que a Prefeitura criou e que até agora tem dado suporte e substância ao parque, o plano de cargos e salários, que foi trabalhado também durante muito tempo, desde a gestão da professora Gessiane, agora está sendo enviado para a Câmara também para aprovação, de forma que a FIPASE vai ter uma estrutura um pouco mais sólida e compatível com as tarefas que se prevê que ela vai ter no parque. E a terceira é a Lei de Inovação, que foi um trabalho feito com a FIPASE, com a USP, com a própria universidade, com a Associação Comercial e com o Fiesp-Ciesp, que nós estamos tomando emprestado um modelo de São Paulo, capital, onde eles criaram um tipo de incentivo que privilegia o investimento. Ele não é um incentivo qualquer. Ele retorna uma parte do investimento feito pelas empresas que se dispõem a se instalar em Ribeirão Preto, as suas unidades de pesquisa, unidades produtivas, através de créditos tributários, que ela pode utilizar para bater seus próprios impostos municipais ou pode utilizar para um título negociável. Né? E a FIPASE é que vai ter o papel de avaliar essas propostas de investimento que vêm para a Prefeitura. Então, se uma empresa, por exemplo, quiser se instalar em Ribeirão Preto, sendo de base tecnológica, e sendo empresa não poluente, e sendo uma empresa que agregue valor à produção, a FIPASE pontua essas características e define se o projeto é enquadrável ou não no projeto de lei. Outra questão que o projeto de lei também cria, que é interessante, é a chamada Zonas Especiais de Desenvolvimento Econômico, que a prefeita, por decreto, vai poder caracterizar as regiões de Ribeirão Preto que vão estar sujeitas a receber esses investimentos. Quer dizer, ele não é uma lei que pega o perímetro todo da cidade, mas são áreas que a prefeitura define como interessantes para desenvolvimento, como, por exemplo, do Parque Tecnológico, do Distrito Empresarial, e outras que possam ser enquadradas nessa lei. Então, é uma lei muito específica
específica para privilegiar e incentivar o investimento em Ribeirão Preto, que é o que interessa para o desenvolvimento da cidade. Lucas. Som. Alô, som. Som. Oi, esse aí tá melhor? Alô? Bem, depois do professor Rudinei aguçar o nosso apetite aí por mais conhecimento sobre a questão dos parques tecnológicos, nós vamos então ter a satisfação de receber o Dr. Aurílio Sérgio Costa Caiado, que, como eu falei antes, é o coordenador de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, que vai falar então sobre o Sistema Paulista de Parques Tecnológicos, da visão que a atual administração tem dessa questão. Eu queria agradecer ao Dr. Caiado por estar aqui conosco hoje. E eu sei que ele está vindo de um compromisso em Santo André, né? Uma correria danada, mas enfim, agradecer vocês também por estarem aqui até essa hora esperando. E sem mais delongas, vou passar a palavra a ele, para que ele possa contar para a gente as últimas novidades, os novos recursos que vão ser liberados, né? Como o Ribeirão vai ganhar de presente no... É 155 anos agora, né? Então, é um jubileu aí, né? Então, Ribeirão tem que ganhar, viu, Carato? 155 anos de Ribeirão, agora no dia 19. Eu espero que você traga um presente aí à altura. Então, por favor, se quiser vir aqui para frente. Tá ótimo. Bom, primeiro eu queria agradecer a paciência de vocês por terem me esperado, né? Agradecer o convite da Aline e todos vocês, dizer que para o governo de São Paulo, que eu aqui estou representando, né? É sempre um prazer estar nos locais discutindo as questões específicas. Infelizmente coincidiu uma agenda com esse evento, já estava programado há algum tempo, mas o governo de São Paulo está tendo uma sistemática que começou há cerca de 30 dias atrás, que chama de o governo presente, onde o governador e todos os secretários e seus assessores vão para uma região fazer uma demanda, um atendimento grande para todos os prefeitos, secretários, e hoje era no ABC. E eu não consegui escapar. Então eu tive que ir lá acompanhando o secretário e o governador e viemos correndo assim, que nos livramos de lá, viemos correndo para cá, mas acabamos nos atrasando. Por isso que o atraso não é uma desculpa, mas é uma justificativa, né? Vou conversar um pouco sobre o Sistema Paulista de Parques Tecnológicos. Tem uma besteira aqui. Era aqui mesmo que tinha. Bom, o Sistema Paulista, ele começa a funcionar, né, os primórdios dele no ano 2000, quando se tem uma primeira proposição já de parque tecnológico. Em 2003 começam os estudos mais claros para definição de parques tecnológicos em São Paulo. Nessa época a gente imaginava, falava gente, mas eu não participava desse grupo ainda,
discutia marginalmente na universidade, mas acompanhava as discussões. Mas o grupo imaginava que São Paulo teria 3 parques tecnológicos, né? Em São Paulo, em Campinas e em São Carlos. Depois, em 2004, começam os estudos mais estruturados, mais organizados mesmo, para a estruturação de um sistema paulista. Entre 2006 e 2007 já tem uma definição maior, e em 2008 mesmo que tem a publicação do decreto e a definição, primeiro em 2006 e depois em 2008, que é com a Lei Paulista de Inovação. A gente vai avançando. Quando foi lançado, primeiro a Lei Paulista, depois o decreto também em 2008 do ProParques, que define, né, os incentivos paulistas aos parques tecnológicos, acontece um movimento que é muito salutar em todo o estado de São Paulo, das instituições locais e regionais e das prefeituras se organizando e discutindo como se inserir nesse sistema, como se beneficiar desse programa ProParques e como trazer para a sua região, para o seu município, um parque tecnológico. Devo dizer que algumas regiões não têm uma compreensão clara do que seja um parque tecnológico, que não é o caso de vocês, por isso que eu estou dizendo isso aqui, que aqui tem muito claro e uma demanda muito precisa, muito específica, aqui é um local. Mas alguns municípios, hoje no ABC mesmo, eles querem 7 parques tecnológicos, um para cada município, como se fosse um jogo do milhão, né? Quem quer mais um? E parque tecnológico a gente sabe que é um local muito específico, né? Ele, em grande medida, é um empreendimento imobiliário, onde você vai localizar instituições que querem transformar conhecimento em negócio. Você quer fazer a passagem da pesquisa acadêmica para o desenvolvimento do produto. Não é nem de longe um distrito industrial, não é nem de longe um local que vai dar um grande empuxo de crescimento de curto prazo para a região, porque não vai atrair grandes players para a região na sua grande maioria. É claro que alguns parques tecnológicos de alguns locais específicos, com alguma vocação, que tenham uma densidade de conhecimento forte na região ou na localidade, ele acaba atraindo também alguns players internacionais, alguns grandes players nacionais, que podem mudar um pouco o perfil da estrutura produtiva no médio e longo prazo da cidade e da região. Mas a perspectiva de um parque tecnológico é uma perspectiva de longo prazo. É uma perspectiva de... você tem pelo menos 3 tipos de ações que eu acho que são possíveis num parque tecnológico, em termos de escala de negócio, né? No Brasil é muito comum, em muitos parques tecnológicos do mundo é muito comum você ter incubadoras dentro do parque tecnológico. Eu conheço algumas experiências que dizem o seguinte: não, incubadora no parque tecnológico não precisa, não é o caso, incubadora é coisa de universidade, ela fica na universidade. A hora que se viabiliza como empresa, aí vem para o parque tecnológico, que nós temos um acelerador de empresas, que já tem viabilidade, então elas vêm para cá. No caso de Manchester se arrepia quando a gente pergunta sobre a questão de incubadoras, a relação de parque tecnológico e incubador. Não tem nada com isso. Mas eu acho que, no caso brasileiro, é uma função importante do parque tecnológico ter uma atividade de incubação, né? Receber as empresas nascentes, principalmente porque nós não temos uma experiência muito grande de apoio às empresas, às startups, às empresas que surgem das pesquisas, que surgem das universidades. Então, nós temos que ter esse espaço de atuação do parque tecnológico. Até mesmo um espaço que é quase, quer dizer, uma ação do parque é quase uma ação militante, no sentido de levar para as universidades a importância de a pesquisa não parar na publicação, né? Quem é professor sabe que a grande preocupação é fazer a publicação e muitas vezes, ou algumas vezes, chegar à patente ou chegar ao registro, e aí você já começa a pensar no outro projeto, encadear um outro recurso, um outro financiamento para avançar, e aí a partir da publicação ou após patente, fica numa prateleira de grandes produtos, grandes contribuições à nação,
mas não tem quem pegue isso e transforme em negócio, quem execute, quem leve isso adiante. E o próprio governo e o próprio país têm muito pouco a oferecer de capital semente, de capital para startups. Só um parênteses, há uns dias atrás eu fui convidado para conversar com um rapaz de 28 anos, californiano, estava de passagem pelo Brasil e era amigo de amigos meus. Então, o cara tem 10 empresas, a função dele, uma das empresas dele é de mobilização para a organização de empresas, é quase que uma estruturadora de projetos, para viabilização de projetos. Ele tem lá um café local, um restaurantezinho, vende cerveja, café, tem internet, tem um mezanino, onde tem várias mesas e ele faz uma seleção, faz de 2 a 3 seleções por ano e recebe no mezanino até 10 empresas, ou até 10 projetos de empresas. E ele, com o irmão dele, quer dizer, essa empresa que ele tem, é para dar suporte para a formatação do negócio. Estudar o plano de negócio, definir o plano de negócio, ver financiamento, ver foco, estruturar a empresa. Estruturada a empresa, ele faz um roadshow e monta com 80, 100 empresários e essa empresa, numa noite, num coquetel e tal, essa empresa é apresentada aos possíveis sponsors e neste mesmo dia o capital da empresa é lançado e as pessoas e as empresas se associam, compram cotas da empresa e a empresa sai dali viável. Num second market que existe, que nós não temos noção de como funciona um mercado acionário, quer dizer, nós temos noção como funciona, não temos noção como que a gente transforma uma bolsa de valores do mercado acionário brasileiro num second market com essa agilidade, com essa capacidade de ação, a ponto de numa noite, num roadshow, você conseguir capital semente para viabilizar uma empresa ou um negócio e sair dali já com possibilidade de fazer e tal. Então nós estamos, eu estou contando esse caso porque nós estamos, no Brasil, nós temos muito chão ainda para andar no sentido de estruturação dos negócios ou do ambiente para os negócios de inovação. E por isso que o parque tecnológico tem muito espaço nessa área ainda, nesse pedaço da inovação, que é um pedaço ainda de ligação da universidade, da pesquisa da universidade mesmo, com a transformação inicial no negócio, na formatação de negócio, na definição de plano de negócio, na discussão de modelo de negócio, na discussão de projeto de empresa. Então, acho que tem um outro campo que é de grande contribuição do Parque Tecnológico, que é o seu campo principal de atuação, e acho que, no caso de Ribeirão, deve ser o principal negócio do Parque Tecnológico, que é a ligação de centros de pesquisa ou de futuras empresas, mas já não de empresas incubadas ou empresas nascentes, mas já de negócios ou de possibilidades de negócios que já estejam minimamente estruturados, né? E você tem o que todo mundo deseja, é de conseguir ter 2 ou 3 ou 4 grandes empresas. Se a IBM viesse para cá, se não sei quem viesse para cá, porque a Microsoft falou que talvez tenha, porque a GE está entre o Rio, então pode ser que ela venha mais um centro internacional, quem sabe vem para cá. Porque todo mundo fica sonhando com as grandes empresas internacionais, como se eles fossem resolver o problema, ou se eles trouxessem uma marca para o parque tecnológico, que eu acho que nem é o caso, né? Se eles vêm, são muito bem-vindos. Mas um parque tecnológico não é feito para eles ou por causa deles. Muito pelo contrário, né? O parque tecnológico é feito porque existem universidades, porque existem pesquisas, porque existem empresários interessados em fazer essa articulação, porque existem empresários inovadores, porque existe um ambiente inovador e o parque tecnológico é um espaço fundamental, dos mais propícios, dos mais nobres, para contribuir na geração e na consolidação desse ambiente inovador. Eu acho que essas 3 contribuições do parque tecnológico, às vezes a gente espera muito de algum grande vir e tal, mas acho que com o parque tecnológico tem uma grande contribuição, e acho que no caso do Sistema Paulista de Parques também é assim.
a grande contribuição dele é se utilizar do conhecimento já existente e da possibilidade de inovação e dos empresários inovadores que existem nas regiões. Essa é a visão que a gente tem, acho que esse é o espaço que a gente tem que ocupar no curto prazo, né? Que a gente já tem uma lição de casa a fazer, porque isso já existe. As universidades já estão colocadas aí, os doutorados, os laboratórios, os centros de pesquisa já estão colocados, as pessoas, os empresários e os pesquisadores já estão aí, o que você tem que começar a propiciar esse espaço e esse ambiente, né? Bom, nós temos aí, então, aí os objetivos do parque, que são os ambientes e tal. O que eu queria falar para vocês é sobre quantos parques nós temos. Hoje nós temos um parque tecnológico já credenciado. Na verdade, já temos condição de ter 2. Nós temos um segundo parque já, que nos solicitou, o Parque Tec de São Carlos, já nos solicitou o credenciamento definitivo. Estamos analisando. Já temos informação que mais 1 ou 2 parques estão terminando a documentação para apresentar, para solicitar o credenciamento definitivo. Mas hoje nós temos um definitivo, que é de São José dos Campos, e 18 credenciados provisoriamente. Acho que todos vocês sabem como que é o processo do SPTEC. Você tem uma documentação, quase que é uma carta de intenções do município ou dos grupos municipais que se apresentam à secretaria. A secretaria acredita provisoriamente, que dá um credenciamento provisório, e financia, dá suporte financeiro para a realização dos projetos e para as construções que são coletivas, e tem um espaço, tem um período de 2 anos para apresentar toda a documentação, que são também documentações de intenções, né, são projetos, né, não tem que ter nenhuma construção, nenhum grande esforço de recurso, mas é esforço no sentido de articulação para comprovar que tem a capacidade de gestão, a capacidade de administração, a capacidade de alavancagem da implantação de um parque tecnológico, e solicita o credenciamento definitivo, e estando plenamente credenciado com o credenciamento definitivo, então passa a funcionar e está capaz de solicitar o financiamento ou os financiamentos e continuar recebendo os benefícios do Sistema Paulista de Parques Tecnológicos. Quais são? Bom, aí tem várias fotos. Tem, além disso, mais 11 projetos que estão em discussão. Então, aquela nossa ideia inicial de que teríamos 3 parques já se multiplicou por 10, e hoje nós temos 30 iniciativas de parques. 19, um com credenciamento definitivo, 18 provisório e 11 se organizando e se estruturando para se apresentar ao Sistema Paulista. Essas 11 iniciativas não chegaram a gente ainda, algumas já chegaram, mas tiveram que voltar, porque eles não receberam nem credenciamento provisório. Outras estão só anunciadas, né? Eu, modestamente, acho que é muito. Acho que é muito. Acho que é desnecessário você ter. Acho que Parque Tecnológico não é uma iniciativa para os 645 municípios. Muito menos é uma iniciativa para quem chega primeiro. Acho que a lógica não é essa, né? Acho que o Parque Tecnológico é uma iniciativa de locais que já contam com densidade de pesquisa, com densidade de conhecimento suficiente para que seja transformado em negócio. Porque se você não tem uma universidade, se você não tem um centro de pesquisa, se você não tem grandes laboratórios, não tem conhecimento acumulado, o que você vai transformar em negócio? O Parque Tecnológico é o espaço de transformar conhecimento em negócio. Se você não tem conhecimento, né, para fazer pão tem que ter farinha. Se não tem a farinha, a pré-condição de fazer pão é a farinha. Eu tenho água, eu tenho muito fermento, tá, mas não tem pão, não tem farinha, não vai fazer pão nunca. Então, sem conhecimento, você não faz um parque tecnológico, você não vai. Você vai no máximo ter lá um distrito industrial moderninho, com um nome, com alguma coisa assim. Então, a gente tem sido mais rigoroso no credenciamento e na prorrogação do credenciamento provisório, porque a gente percebe que algumas iniciativas solicitaram o credenciamento provisório, não deram conta em 2 anos de apresentar a solicitação do credenciamento definitivo. Nós prorrogamos por 1 ano, está vencendo esse 1 ano e
Nós estamos aguardando, não vamos prorrogar nada, vamos não. Se caducar, caducou, começa do zero outra vez. Vai lá para trás da fila, reapresenta, começa, vamos ver se você demonstra esforço capaz de chegar a ter uma contribuição dessa. Se não, mas a dificuldade nossa hoje no estado de São Paulo, e é um parêntese que eu faço junto com vocês aqui, quase que uma confissão, é que nós temos, o governo do estado falha também. Por quê? A gente apresenta um programa que é muito bom e é para poucos, mas não anuncia que é para poucos. E aí, ao anunciar que você tem um programa que é muito legal, que é parque tecnológico, que pode transformar conhecimento em negócio, não sei o quê, bom, todos se interessam em ter um. Ao se interessar em ter um, a gente não tem uma alternativa de segundo nível, não é de primeira classe, segunda classe, terceira classe, é uma alternativa para quem já tem conhecimento acumulado, tem essa alternativa. Quem não tem conhecimento e tem interesse em trilhar esse caminho, a gente tem que dar outras alternativas, que não só parque tecnológico. E hoje a gente tem parque tecnológico ou distrito industrial, e no meio uma incubadora. A incubadora é muito no início de um processo para quem quer trabalhar, incubadora de base tecnológica. Né? Aí o município já tem uma incubadora, e aí a gente não tem nenhuma ação intermediária. Na verdade, não é que não tem ação, tem as universidades, tem as FATECs, você tem as ações no lado educacional, mas no lado de negócio, de geração de ambiente para negócio, a Secretaria de Desenvolvimento não tem. E isso, para mim, na minha visão pessoal, é um vácuo e que acaba gerando uma demanda muito grande, uma expectativa muito grande das municipalidades e das lideranças locais e regionais de que, então, o negócio é o parque tecnológico. E não necessariamente é o parque tecnológico. Às vezes, você vai implantar um elefante branco no município. Você pode até estar lá 20 milhões, 30 milhões num município, criar toda a estrutura. Qual o centro de pesquisa que vai para lá? Você monta um baita laboratório, tá? E daí? Quem vai usar aquele laboratório? Que tipo de empresa, que tipo de conhecimento que vai ser aportado ali para ser transformado em negócio? Então, não é o espaço físico que vai gerar o ambiente. Acho que o parque tecnológico é o espaço físico. E ter o espaço físico é fundamental. É fundamental para quê? Para formalizar, para mostrar que o Estado, né, que o poder público, as lideranças locais, tem a intenção sólida, consciente, de longo prazo, de trilhar esse caminho. Para isso que é um parque tecnológico, para essa demonstração. Porque ele poderia acontecer tudo sem ter um parque tecnológico formalizado. Né? Se as iniciativas, se houvesse, assim, em algum local, tem muita universidade, tem muito conhecimento, tem laboratório, tem pesquisador, tem empresário inovador, tem articulação, tem fonte de financiamento. Bom, então, já, naturalmente, aquilo já é uma Califórnia, já é um ambiente propício à inovação, não precisa nem ter um parque tecnológico. Para que eu vou ter um espaço formal se o próprio ambiente já é todo um espaço tecnológico? Né? Ou como a gente sabe que isso não acontece espontaneamente, né? O sistema, há que ter um sistema nacional de inovação, há que ter um sistema regional de inovação na ausência de um nacional mais estruturado, que São Paulo tenha um regional estruturado, claro e com objetivos precisos, no sentido de que o Estado de São Paulo, então, faça a sua contribuição e continue na dianteira da inovação e do conhecimento no Brasil. Né? Essa é a nossa preocupação. E aí, dentro desse parênteses, eu faço um outro parênteses para dizer o seguinte. Eu não vejo outra alternativa para o desenvolvimento do Estado de São Paulo que não seja por essa trilha, por esse caminho. Né? Não vejo para o Brasil inteiro, mas para São Paulo é muito mais claro isso. Né? Nós não vamos competir internacionalmente, nem vamos preservar o nosso espaço nosso mercado nacional, simplesmente reduzindo o custo do Brasil, ou reduzindo o custo da mão de obra, ou reduzindo direitos sociais, ou, como era no passado, criando barreiras à concorrência, à entrada de produtos de outros países. É claro que tem que criar barreiras, quando aconteceu recentemente com o calçado chinês que estava chegando aqui a um preço aviltante, mais barato do que é vendido na China. Então, claramente era um dumping, você tem que criar uma proteção ao mercado nacional, às indústrias nacionais. Né? Mas você cria,
uma barreira ao produto chinês, eles mandam para Taiwan e continuam exportando para cá via Taiwan, via Malásia, via Filipinas, e aí você tem que criar a barreira. Quer dizer, é muito mais, não é que seja muito mais fácil, mas eu acho que a alternativa nossa é muito mais fortalecer a nossa indústria, fortalecer a partir de conhecimento, de valor agregado, de incorporação de tecnologia, de design, de criatividade, né, para ter produtos que sejam mais competitivos, não a $1, porque senão não vamos competir nunca. Por mais que a gente reduza o chamado custo, que genericamente é chamado de custo do Brasil, mas o custo de produção no Brasil, nós nunca vamos atingir, e nem é nosso objetivo atingir, nunca conseguiríamos também atingir o custo produtivo da China, né? Mas o custo produtivo da China, quer dizer, não vamos conseguir competir com a camiseta no mercado americano que chega lá a $1. Né? Não vamos conseguir nem produzindo no Ceará, com a mão de obra mais barata, com o algodão ali do lado, com toda... Não chega no mercado a $1, chega a 1 ponto alguma coisa. E da China chega a $1. Bom, o que a gente tem que fazer? Bom, então vamos deixar de vender, ficar tentando disputar o mercado da camisa de $1, vamos pensar nas camisas de grife, que são de $20, de $30. Né? Vamos disputar um outro mercado, vamos agregar valor, vamos agregar conhecimento, vamos agregar criatividade a esse produto e disputar o mercado num outro patamar. Né? Eu não acredito em outra trajetória para a economia brasileira e paulista que não seja isso. Nem no agronegócio, nem... Assim, mas nosso negócio é minerais e o agronegócio. Tá, aí você vai conversar com o ex-presidente da Vale numa palestra há cerca de 2 meses atrás, Roger Agnelli. Roger Ferreira é um outro cara. Roger Agnelli estava dizendo que a tecnologia de acoplagem de um vagão a outro vagão, a máquina que puxa os vagões da Vale do Rio Doce, é a mesma tecnologia que a NASA usa para a acoplagem da nave na estação orbital. Porque tem os sensores de longa distância, é a mesma tecnologia. Lá eles usam para locomotiva. Então, você tem um exemplo pequeno, simplório, mas quer dizer o seguinte, mesmo nos produtos primários, mesmo se você pensar na cana-de-açúcar, bom, nós tivemos uma palestra semana passada do Brito Cruz, o diretor técnico da FAPESP, o diretor científico da FAPESP, ele dizia o seguinte, bom, hoje a produtividade da cana em laboratório chega a 200 e alguma coisa toneladas por hectare, só em laboratório, em ambiente, super e tal. Sabe-se que, idealmente, em tese, conseguiria chegar em 300, e hoje nós estamos em menos de 100. Então nós temos um espaço aí de pesquisa e desenvolvimento na produtividade da cana, que a gente poderia, em tese, conseguir multiplicar por 3 a produtividade, quer dizer, mantida a área, ter uma produção triplicada. Mas isso requer uma incorporação de pesquisa e conhecimento muito grande. Né? Então, quer dizer, a nossa alternativa pode ser exploração de álcool, pode ser energética. Qualquer que seja a alternativa, ela necessariamente passa pelo conhecimento, necessariamente passa pela pesquisa e desenvolvimento. E o parque tecnológico, em qualquer lugar, mas no Brasil, principalmente em São Paulo, de maneira particular, ele tem essa função, que é a função de fomentar a discussão. Acho que todo parque tecnológico tem, quase que por obrigação, acho que deveria estar no contrato, a entidade gestora do parque tecnológico deve fazer, no mínimo, um evento por semana para os empresários ou para os estudantes, ou um evento público por semana para discutir, para disseminar, para divulgar, para formar ou para organizar. Você tem que ter uma atividade de militância quase, né? No sentido de levar, de impregnar às universidades, aos universitários e aos empresários, nos empresários, desculpe, esse gene da inovação. Né? Eu acho que esse é o grande papel em São Paulo que eu vejo para o Parque Tecnológico. Porque, bom, como que você cria um ambiente? Bom, criar um ambiente não é criar um ambiente físico, não é fazer um loteamento com belas árvores, fazer um parque lindo que tenha 30, 50 empresas instaladas.
né? Mais 10, 20 incubadas. Isso é muito pouco. Né? Como que a gente transborda isso? Como que a gente faz o ambiente virar inovador? Você cria as pré-condições e o Estado quer ser parceiro e faz questão de ser parceiro na criação dessas pré-condições, né? Montando o laboratório, criando o parque tecnológico, dando condições para que esses espaços sejam construídos, auditórios, salas de reuniões, salas de aulas, né? Espaços públicos, né? Espaço para café, espaço para restaurante, que eu acho também que são fundamentais, né? Que as pessoas, que os empresários passem a ter o hábito de, uma vez por semana, ter um café tecnológico, como o pessoal de São Paulo faz, o Ciatec fez durante muito tempo, um café tecnológico. Venha tomar um café conosco, que aqui se transpira tecnologia, aqui se discute tecnologia. Nós temos aqui transmitir esse gene, né, da inovação e inocular todo mundo com esse gene da inovação para a gente conseguir criar esse ambiente inovador. Né? Acho que esse é o grande desafio de qualquer parque tecnológico. É o desafio militante, o desafio no sentido da atuação permanente da instituição que vai gerir o parque. Por isso que eu estou falando olhando para a linha o tempo todo, porque eu acho que a responsabilidade de vocês, que têm a intenção de ser a entidade gestora, de estar atuando, de estar contribuindo para o parque tecnológico, eu acho que é muito grande nesse sentido de ser de carregar o estandarte da inovação para toda a região. Né? Acho que fiz besteira. Acho que eu já falei demais, não sei se tem mais alguma coisa aqui. Bom, aqui são os outros parques. Né? Eu tenho que falar 30 segundos sobre a questão do incentivo. Né? Então, esses são todos os parques que a gente tem. Quanto nós já gastamos? Quanto que o governo já gastou? Né? O Tesouro do Estado já gastou entre 2004 e 2010 65 milhões de recursos com parques tecnológicos. Né? As prefeituras gastaram muito mais porque elas entram com o terreno, né? E o terreno tem um preço muito elevado. O certo é que o nosso esforço, o esforço paulista para a implantação do sistema de parques tecnológicos já está em 1 bilhão 350 milhões. Né? Este ano nós temos mais uma quantidade significativa, temos em torno de 20 milhões para apoiar os projetos deste ano. Né? Nós temos, nos últimos anos, em torno de 20 a 25 milhões, nos últimos 3 anos, né, Margarete? Então, a gente espera continuar com pelo menos com esse recurso por ano, o que dá para a gente garantir a implantação de alguns laboratórios, de alguns prédios. Todos os anos nós temos atendido praticamente a todas as demandas que surgem de implantação, tanto de projeto quanto de implantação de prédios de uso coletivo. Né? A gente tem um incentivo que é específico para parques tecnológicos e que tem sido muito pouco utilizado. E aí fica o desafio de vocês conseguirem utilizar. Eu sei que na região de Ribeirão Preto tem algumas empresas, que não são poucas, mas você tem algumas empresas que são quase que cronicamente detentoras de créditos acumulados de ICMS, porque sempre quando a empresa exporta, né, ou quando a empresa vende para outro estado, mas que tem créditos ou que recebe de outro, então você tem algumas possibilidades da empresa ter créditos de ICMS. Quando ela paga mais ICMS do que, ou o que ela comprou já tinha incorporado o ICMS, o que ela vende, ela teria ao vender que pagar menos ICMS, ela fica com esse crédito. E esse crédito é compensado na próxima operação. Quando ela não tem uma próxima operação que dá o sinal contrário, então, quando ela é mais exportadora, que vem para o mercado interno, por exemplo, esse crédito, porque não há ICM na exportação, ICMS, então ela não deveria pagar, mas toda a cadeia já pagou, que ela já tem aquele acumulado no produto, ela vende, então ela teria que descontar o ICMS, ela fica com o crédito. E ela não tem como receber esse crédito, quer dizer, ela tem um crédito, é um crédito reconhecido pelo governo, mas o governo não ressarce. O governo permite que ela compense. Então, tem algumas empresas que são
cronicamente detentoras de créditos. E isso, para elas, em alguns casos, é até um problema. Porque fica lá registrado no balanço que ela tem um crédito que é fictício. Né? E você vai explicar isso para os acionistas internacionais, de que o balanço é um balanço fictício, porque tem ali um crédito que nunca vai ser transformado em ativo efetivo, porque está ali, mas você não consegue se apropriar daquele, reaver aquele crédito, o cara não consegue entender. O que é permitido? É permitido a utilização desses créditos de CMS para quase tudo que é feito dentro de um parque tecnológico. Você pode, tendo crédito da empresa ou de terceiros, então, qual é o primeiro esforço que a gente pode fazer na região? Conseguir doação de créditos. De empresas que são doadoras, façam doação para o parque tecnológico. Sejam associados, sejam sponsors do parque tecnológico, ou do laboratório X, ou da instituição Y do parque tecnológico. Né? E a instituição pode se livrar, ela pode fazer uma doação parcial, ela pode se associar, ela dá o crédito e ela passa a ser parceira efetiva, né? Passa a ser sócia daquele laboratório, daquele centro de pesquisa. Né? E aí, com aquele crédito, você pode comprar o cimento, você pode fazer todas as aquisições dentro do governo do Estado de São Paulo, você pode transferir o crédito para terceiros. Né? E se o recebedor do crédito vai pagar imposto, ele pega aquele crédito, vai lá e paga o imposto. Então, é uma moeda. Né? Você pode, inclusive, pagar o imposto de importação, desde que o produto seja desembaraçado no Estado de São Paulo. O ICMS de importação você pode pagar, inclusive, com esses créditos também. Então, isso pode dar uma possibilidade muito grande de redução de custo de implantação das obras que não sejam financiadas diretamente pelo governo do Estado. Né? Infelizmente, tem sido, até pelo momento, né? Nós estamos agora começando as construções, agora que começam a chegar para a gente as demandas dos parques tecnológicos querendo aprender mais e saber melhor como funciona, porque já começam a ter alguns empresários interessados. Algumas instituições, principalmente as de eletroeletrônica, por exemplo, que têm alguma atividade de exportação, elas podem fazer a implantação do seu centro de pesquisa num parque tecnológico praticamente de graça para ela, a um custo zero, usando só os créditos que ela tem e negociando esses créditos no mercado por cimento, por tijolo, ou por obra, ou pagando a construtora que vai fazer, ou comprando os equipamentos no mercado interno, desde que tenham comprado no mercado, no Estado de São Paulo, né, quer dizer, isso é uma moeda paulista, né, só atende aqui. Então, esse é o incentivo que o governo do Estado dá especificamente para parques tecnológicos, né, a possibilidade de você usar os créditos CMS. Além dessa atuação direta que a gente faz de concessão de recursos a fundo perdido para todos os estudos de viabilidade e para as construções coletivas a serem implantadas no parque técnico. Construções coletivas são os laboratórios, os centros de pesquisa ou as áreas coletivas, né, as áreas comuns do parque tecnológico. Bom, acho que é isso. Muito obrigado. O resto aqui é só explicação. Eu vou deixar esse PowerPoint com vocês, e aí tem a explicação do que é, como é que faz, qual é o decreto e tal, mas é isso aí. Obrigado. Eu vi a apresentação, tem uma série de incentivos, todos baseados no ICMS. O Estado de São Paulo é um dos que mais investem, porque tem, pela Constituição, 1% de ICMS vinculado à pesquisa. Mas o senhor não acha que ainda é pouco para um Estado que se pretende ser líder nacional em ciência e tecnologia, quando a gente pensa numa política pública voltada para a inovação, desenvolvimento econômico para a inovação, ainda não é pouco que a gente investe? É muito pouco. O Estado de São Paulo investe em torno de 1,9% do PIB. O Brasil, 1,4% do PIB. 1,6% do PIB. O Brasil, sem São Paulo, 1,4% do PIB. Tá? Então, a nossa meta é chegar a pelo menos 2,5% do PIB. Tá? Grande parte desse 1,9% do PIB é investimento privado, não é investimento público. Né?
o 1% que vai direto para a FAPESP é muito pouco. E não é 1% do ICMS, está longe de ser 1% do PIB. Tá? Isso aí dá 0,03%, 4% do PIB no máximo. Tá? Não está contado todo o SPTEC, todos os outros apoios que a Secretaria de Desenvolvimento e as outras secretarias fazem. Não está contado nisso também. Está contado no 1,9%, claro, mas não está contado no 1%, os 9% do ICMS que vão para as universidades paulistas. Então, existe um esforço paulista que é bem acima da média. Tá? Acho que São Paulo, não é à toa que São Paulo é o que é. O Instituto de Pesquisa Tecnológica tem mais de 100 anos. A FAPESP, a USP, foi criada em 34, eu ia falar 43, 34. A FAPESP foi criada em 46, implantada em 64, 65, se não me engano. Então você tem um esforço que é de longa data, né? Que você tem um trabalho a favor da inovação tecnológica. O Estado de São Paulo possui 19 institutos de pesquisa. A gente lembra sempre do IPT, do IPEM, ou do ITAL, do IAC, mas na verdade você tem o Instituto Butantan, o Instituto Pasteur, você tem 19 institutos de pesquisa, né, que geram conhecimento, que geram riqueza também para o Estado de São Paulo. É suficiente? Não, está muito longe de ser suficiente. Esses institutos estão bem? Não, não estão nada bem. Tem muito o que fazer pelos institutos existentes também. Aí é uma agenda de longo prazo e de grandes desafios. Tá? É central. O governo do Estado vê, conforme eu falei na minha falação inicial, o governo do Estado acha que não tem outra alternativa para o Estado de São Paulo que não seja fortalecimento da competitividade das empresas paulistas. E o fortalecimento da competitividade das empresas paulistas passa pela inovação. Tá? Necessariamente passa pela inovação, em qualquer setor que seja. Tá? Não tem outra alternativa que não seja pela inovação. Mais alguma pergunta? Renato, antes de passar a palavra para o Renato, eu, no meu afã de a gente dar andamento aos trabalhos, esqueci de protocolo, né, de anunciar algumas pessoas que estavam aqui. Nós temos um representante da Escola de Enfermagem, vice-diretora. O professor Rudinei teve que sair porque tem que dar uma aula agora. A professora Gessiane, que é da FEA, que começou esse projeto. O doutor Fernando, que é o secretário de Planejamento do município. O Renato, que é assessor da Secretaria de Planejamento. Bom, e as outras pessoas você já conhece. Eu queria colocar para o doutor Canhado o seguinte. Eu acho que a parte da concepção do PAC, pelo decreto e pelo sistema paulista de PAC, ela está já em andamento com uma certa clareza. Mas nós temos duas dimensões, que é a dimensão econômica do sistema e a dimensão institucional, que ainda são incógnitas. Né? Nós estávamos, antes do senhor chegar aqui, estávamos exatamente conversando sobre qual vai ser o modelo de gestão que vai ser adotado aqui. Eu sei que os outros parques também têm a mesma, porque não é fácil você conciliar instituições tão diferentes como uma prefeitura, ou uma universidade, ou o próprio governo do Estado. Então, eu não sei se não seria o caso de, aproveitando essa dica que o senhor deu dos créditos do ICMS, que é um volume grande, se a gente pegar no Estado todo, é um volume astronômico de recursos, né? De São Paulo criar uma espécie de Telebrás dos parques, para que ela possa compor depois empresas subsidiadas e que tenham ações comprassem pelo setor privado, com esses créditos, pelas prefeituras, pelas universidades, que possa funcionar como um sistema, em rede, inclusive, facilitando a resolução dessa questão, porque essa questão é complexa e até hoje não se encontrou ainda um modelo que sirva de base para todo mundo. Né? Sempre tem uma discussão que não termina nunca e acaba empacando o andamento dos parques. Então não sei se não seria o caso de estudar essa vertente econômica que poderia ser construída através desse volume de recursos que pode ser transformado em ações, em capitalização dessa rede de empresas, e o Estado dirigir isso, porque assim como ele dirigiu a criação dos parques, seria uma coisa muito interessante que ele dirigisse também a formatação econômico empresarial desses parques. Uma sugestão. Eu gosto quando o professor Ari Pronto fala o seguinte: quando você conhece um parque, você conhece um parque. Cada parque é diferente e não há como você reconhecer em um parque características ou
ou ter nele um exemplo, como o exemplo único, ou melhor ou pior. Não existe isso. Assim como cada parque é um parque, cada parque tem um modelo de gestão que é distinto, né? É porque o modelo de gestão do parque ele expressa em grande medida a forma de articulação dos atores locais, né? Então você tem parques que são administrados diretamente pelo poder público, tem parques que são administrados diretamente pela instituição criada pelos parceiros, você tem parques que são geridos por uma entidade profissional terceirizada e qualificada especificamente para isso. Essa instituição pode ter vários formatos, a associação existente entre os players locais pode ter vários formatos, desde OCIP, ONG, fundação, e você tem vários formatos que a legislação brasileira permite. Todos eles são possíveis, todos eles são discutidos e bem-vindos ao sistema paulista. Nós temos que conhecer qual é o modelo que cada cidade... E nós não temos uma fórmula, né? Por acaso, eu coordeno a formatação, coordenei, antes de ir para a secretaria, na Fundap, a formatação do Parque Tecnológico do Jaguaré, que é um parque tecnológico que a secretaria que está puxando e contratou a Fundap para fazer alguns estudos, e um deles era a formatação ou a forma de gestão do parque. Então, nos últimos 4 anos, né, Margareth, mais ou menos, eu estou mergulhado nessa discussão de formas de gestão. Eu tenho algumas sugestões para dar, mas são sugestões, entendeu? São ideias, mas não tem um modelo, não existe um modelo. E a questão não é econômica, me desculpe, mas a questão não é econômica. Recursos para os parques tecnológicos existem. Tem uma questão que eu acho que é fundamental, que é o conhecimento, né? A base de conhecimento sobre a qual você vai assentar o parque tecnológico, que você vai trabalhar a partir dela. Esse é um gargalo grande nas iniciativas, em algumas iniciativas de parques tecnológicos. E você tem o gargalo de articulação entre os atores locais. Você tem alguns municípios que, algumas iniciativas locais que você não consegue juntar os atores, cada um quer ter o seu parque tecnológico. Você tem município que tem 2, 3, 4 iniciativas de parque tecnológico no mesmo município. Agora nós estamos fazendo o contrário, né? Que é incentivando para se criar um sistema local de parques tecnológicos para poder a gente ter uma relação com 1 ou com 2 atores só, e não com 4 ou com 5, porque também não cabe a gente dizer, não, você sim, você não. Se tem 2 iniciativas no local e as 2 são viáveis, a gente aceita as 2, né? Mas a gente sabe que estão dividindo esforços. Poderiam ter, ou pelo menos uma sinergia, um trabalho conjunto, ou ter uma iniciativa só, né? Quanto à utilização dos créditos para a implantação de uma Inovabras, Inova Paulista... Está sendo proposto uma tal de Embratec agora, não sei se o senhor já ouviu falar, né? Em analogia com a Embrapa, tem um grupo federal propondo que se crie uma empresa brasileira de tecnologia, que eu não sei como é que vai ser, né? Mais um elefante branco, provavelmente, né? Porque a tecnologia é tudo, né? A Embrapa atua num setor muito específico, né? Não sei, eu não conheço essa iniciativa, eu acho que não é esse o impedimento, entendeu? E, sinceramente, o Estado de São Paulo nunca discutiu essa possibilidade, porque os créditos do ICMS não são do governo do Estado, os créditos são das empresas. Para chegar no pré-credenciamento foi uma coisa muito dura, porque as visões eram diferentes, um queria de um jeito, outro queria do outro, uma hora era a USP que tinha um impedimento, outra hora era a prefeitura, quer dizer, foi realmente necessário um esforço muito grande para chegar. Eu acho que a velocidade dessas coisas também tem que ser maior, né? Porque a China não explora a gente bolar tudo, né? Ela vai invadindo. Então, eu acho que essa questão, na minha opinião, é uma questão econômica também. Quer dizer, se nós estamos criando tudo isso, é para, como o senhor mesmo disse, dar ao Estado de São Paulo competitividade. Né? Quer dizer, resolver o problema de competir com China, competir com o exterior, porque a economia está cada vez mais aberta. E também essa questão de que uma empresa teria a possibilidade de captar recursos com mais facilidade, tanto de organismos internacionais como de investidores privados,
e injetar nesse sistema para fazer realmente sair uma velocidade bem maior do que hoje. E resolver essas questões práticas de como conciliar USP com prefeitura, com Unicamp, que hoje tem uma salada aqui entre nós, né? O pessoal analisando, em Campinas você tem 4 parques de informação, que é um absurdo, não tem sentido nenhum. Então é por isso que eu coloquei. Eu não sei se tem mais perguntas gerais, senão eu gostaria de encerrar. A gente tem um café tecnológico aqui ao lado e a gente poderia continuar conversando de uma forma mais informal. Existe mais alguma pergunta de natureza geral? Não? Não? Então vamos agradecer o Dr. Caiado mais uma vez e passar para o nosso café tecnológico. Estou à disposição. Prazer. Poder pegar isso aqui. Obrigado. Eu gosto muito dela, viu?